Novo bastidor do VAR cai como uma bomba no São Paulo. Vamos falar sobre isso? Vamos falar também sobre a CBF respondendo o São Paulo sobre o polêmico áudio aí do VAR. Tem notícias sobre Oscar, sobre Lucas e muito mais pra gente trocar aquela ideia, belezinha? Tranquilão, meu parceiro? Então vamos embora para mais um vídeo e já vamos começar o vídeo aí já de bate pronto. Falando sobre ainda, né, as polêmicas que aconteceram, as polêmicas não, sobre o escândalo que aconteceu domingo e alguns bastidores aqui, né, polêmicos que saíram em relação ao último jogo, né, que aconteceu aí domingo. Pô, Gabriel, de novo falar disso? Claro, pô, toda hora sai notícia, né, a gente tem que repercutir aqui, né, meu trabalho é repassar aqui as informações para vocês e o assunto do momento até agora é esse, né, hoje é quarta-feira, o jogo foi domingo, né, foi tão escandaloso que de domingo para cá, domingo para quarta, irmão, só se fala nesse jogo aí, né? Porque aconteceu algo completamente específico, para não dizer outra coisa, né? Não foi que, não, que erraram lá no jogo do São Paulo, como acontece toda rodada. Não, foi bem mais que isso, né? Foi bem mais que isso. Então, o assunto do momento é esse e temos mais desdobramentos em relação a isso. Então é por isso que a gente vai ter que insistir, né, cara, de falar sobre o tema, porque é o assunto, né? Não tem como tapar o olho e fingir, né, que, não, tá tudo legal, né? Até porque quanto mais falar, é melhor, porque senão, né, amanhã todo mundo esquece e nem lembra mais o que aconteceu, né? E, então é importante, né, a gente sempre comentar aí, porque temos mais notícias em relação a isso aqui, tá? Eu vou ler aqui para vocês a informação que saiu, depois eu quero pegar de gancho, né, alguns comentários inacreditáveis que eu vi ontem, né, porque uma coisa casa com a outra. Vamos lá, informação do UOL. Olha só, primeiro, antes de eu falar sobre esse ponto que eu queria comentar, né, que foi sobre alguns comentários que eu vi ontem na imprensa, que parece até brincadeira. Depois do jogo de domingo, que o Palmeiras venceu o jogo, né, Palmeiras barra Ramon Abate Abel vencer o jogo, o Palmeiras, né, cara, depois soltou nota na segunda-feira, né, ficou fazendo um monte de post lá provocando o São Paulo e tudo mais. Aí tá aqui, ó, informação do UOL. Fala de uma fonte do São Paulo. Então, uma pessoa do São Paulo falou isso aqui, né, em matéria para o UOL. A questão do São Paulo é com a arbitragem, que é regulada pela CBF. O São Paulo não falou de esquema, mas sim uma falta de qualidade e de critério. Se o Palmeiras vestiu a carapuça, não é o nosso problema. Isso porque, né, o Palmeiras depois estava soltando um monte de notinha, né, se fazendo de vítima aí. E o São Paulo nunca falou que o campeonato estava manchado, nunca falou que teve esquema, diferentemente de alguns aí, né, da comissão técnica do outro lado, né, que foi o campeonato, né, tinha sistema para o Palmeiras não ser campeão. O próprio Abel em 2021, né, 2021 e 22, né, o São Paulo vence o primeiro jogo da final do Paulistão por 3-1, né? E o Abel, né, na coletiva, falou que o campeonato estava manchado. Ele falou na coletiva, tá? O campeonato está manchado. Falou o Abel Ferreira em coletiva após São Paulo 3, Palmeiras 1 no jogo de ida da final do Paulistão. Aí na volta eles viraram, né? Como a gente sabe, foram campeões, entendeu? Aí o campeonato não estava mais manchado, né? Sempre lembrar isso aí. Então, tipo assim, o Palmeiras depois soltou nota, se vitimizando, né? Depois estava falando, né? Soltou nota lá completamente sem pé nem cabeça. Que isso é uma pressão que estão fazendo aí contra o Palmeiras, né? Então, tipo assim, o São Paulo em nenhum momento se referiu a Palmeiras. É só com a arbitragem, né? Ninguém falou que tá manchado, né? Ninguém falou que o Palmeiras roubou, não. O São Paulo tá criticando, né, irmão? E em cima da arbitragem, como todo mundo tá fazendo, entendeu? E aí a gente imagina e espera realmente que seja só coisa da CBF aí, né? Porque se tiver algo além disso, aí realmente pode acabar o futebol, porque não faz mais sentido para ninguém, caso tenha algo a mais, a não ser aí, né, as arbitragens lamentáveis da CBF. Só que aquele negócio, a arbitragem é tão ruim no nível que ninguém acredita que é só ruindade, né? As pessoas suspeitam que possa ter algo a mais, e porque acontece alguns lances que não existe margem para erro, né, cara? Como é que uma pessoa em sã consciência fala que o lance do Tap e do Alan não é pênalti? É tão bizarro que é um tipo de lance que é unânime. Eu não vi um ser humano, né, falando que aquilo não foi pênalti, inclusive de torcedores do Palmeiras, né? Tipo assim, é um lance que não existe margem de erro, não existe opinião, não existe debate, porque é um lance que não tem margem para erro, é um lance unânime. Entendeu? Como foi também o pênalti no Paulistão, né, na semifinal, que o Palmeiras foi para a final do Paulista
eliminando o São Paulo da forma que foi. Aquele pênalti lamentável, né, que teve lá do Vitor Roque com a Arboleda. Entendeu? Bizarro isso aí. Bizarro isso aí. Aí, rapaz, o que acontece? Agora eu quero entrar nesse ponto aqui importante, tá? Porque eu vi alguns comentários ontem, né? Curiosamente, jornalistas palmeirenses, né? Zero novidade. Hoje em dia, né, tem um ou outro jornalista sério e imparcial, né? Hoje em dia tem muito torcedor com microfone, né? Na imprensa, falando na imprensa, né? Eu, por exemplo, sou torcedor, né? O canal aqui é exclusivamente sobre São Paulo, né? São Paulo, tudo aqui é sobre São Paulo, né? E eu não sou jornalista, né? Eu sou torcedor, né? Então já é bem diferente. Quem tem que ser imparcial, né? Em programas, né? Em debates aí de futebol, na imprensa são os jornalistas. Só que infelizmente a gente está cada vez vendo mais jornalistas, né? Em vez de fazer um trabalho imparcial de um jornalista, fica com o microfone como se fosse um torcedor, né? Infelizmente é assim. Aí vamos lá, antes a informação que o André Hernan trouxe. André Hernan, após o jogo, Palmeiras 3, São Paulo 2, jogadores do São Paulo foram reclamar da arbitragem e um árbitro rebateu para os jogadores que estavam reclamando. Tomaram 3 gols no segundo tempo e a culpa é nossa. Foi o que um árbitro, né, um dos árbitros, né, são 15 que tem naquela porra daquela comissão de arbitragem que tem no jogo, né, cara? Né, 15 assistentes, né, cara? Se não me engano, são 12 ou 13, né, pessoas que tem, né, envolvido na arbitragem no jogo, né? E um deles olhou para os jogadores e falou: ó, vocês tomaram 3 gols e a culpa é nossa. Aí por que eu falei sobre os jornalistas? Porque ontem eu vi jornalistas, né, um específico, falando o seguinte: nossa, mas o Crespo mexeu mal no segundo tempo, o time tomou 3 gols. Quer falar da arbitragem, mas quer esconder os erros do São Paulo, que o Crespo mexeu mal no time, o time piorou com as substituições. Aí teve outro que eu vi falando: ah não, mas aqui foi pênalti, mas como é que o Luciano não bate pro gol? O Luciano errou em ter dado o passe pro tapa. Tipo assim, tem gente na imprensa querendo inverter a situação. Em vez de falar do escândalo que aconteceu, né, e de dar atenção, né, cara, e não tirar o foco do escândalo que aconteceu, tem gente querendo mudar o foco. Não, que o Crespo mexeu mal. Não, que o Luciano não podia dar o passe, tinha que finalizar. Só que o Crespo mexer mal, irmão, faz parte do jogo, entendeu? Tipo assim, faz parte, né? O Luciano chutar pro gol, dar o passe, irmão, foda-se, não tem importância nenhuma, entendeu? Isso tem importância, o que importa é que teve um pênalti escandaloso e que o árbitro não marcou. O árbitro, irmão, simplesmente ignorou, falou: não vou marcar o pênalti, acabou. E tem gente na imprensa, palmeirenses, que a gente sabe, né, querendo mudar o foco. Não que é o Luciano, não que é o Crespo, isso aí é outra coisa, irmão. A questão é a arbitragem, é o escândalo que aconteceu no domingo, né? Aí tá aqui, aí um árbitro vira pro jogador do São Paulo e fala: pô, tomaram 3 gols e a culpa é nossa? Sim, a culpa é de vocês. Porque quando tava 2-0, era para ter marcado no pênalti pro São Paulo, que a gente teria a oportunidade de fazer o terceiro gol. E logo depois do pênalti, teve o lance do Andrés Pereira no Marcos Antônio, que era para ele ter sido expulso e não foi. Né? Então sim, a culpa é de vocês. Entendeu? Sim, a culpa é de vocês. O terceiro gol era para matar ali o jogo, né? E até mesmo se não tivesse feito o gol, cara, mesmo era o Palmeiras ter um jogador a menos. E o São Paulo, se tivesse o Andrés Pereira expulso, o São Paulo ia estar numa situação muito mais confortável no jogo, porque era pro jogador dos caras ter sido expulso. E não foi. Né? Então sim, a culpa é de vocês. O Luciano errar, o Crespo, o Rodriguinho, isso é erro técnico do jogo. Entendeu? Isso faz parte do futebol agora. Aquele pênalti não faz parte do futebol. Aquele lance não é um lance normal do futebol. Por isso estamos aqui cobrando a marcação do pênalti, que o árbitro simplesmente fechou o olho e falou: não vou marcar, foda-se, né? Foi isso que aconteceu. Aí, né? E depois tem, né, já tem a mídia aí, né? Jornalista palmeirense querendo mudar o foco, né? Aí Palmeiras só dando nota se vitimizando. É um negócio assim ridículo, cara. Olha, tipo assim, lamentável, mano. Bagulho assim completamente lamentável. Aí, entendeu? Enfim. Mas no caso, não sei não, tá? Você que é torcedor de São Paulo, irmão, eles querem isso mesmo, quer mudar o foco, né? Todo mundo sabe que foi um erro escandaloso, porque, repetindo, foi um lance unânime. Quando é um lance unânime que todo mundo tem a mesma opinião, já diz muito do tamanho do escândalo que aconteceu. Né? Então, muitos jornalistas aí que torcem para outros times, que nem quer saber do São Paulo, que é o mal do São Paulo,
vão querer mudar o foco. Espero que torcedores do São Paulo, né? Primeiro que eu espero que nem consuma esse tipo de conteúdo, né? Assistir conteúdo de caras que querem prejudicar o São Paulo, ou que querem o mal do São Paulo, que querem mudar o foco do que aconteceu, nem merece ter a audiência de um torcedor do São Paulo. Né? Então, primeiro, irmão, não devia nem ver esse tipo de conteúdo, entendeu? Eu mesmo nem vejo mais, só vi os cortes na internet, né, que as páginas postam, porque eu nem acompanho mais, entendeu? Sempre querendo mudar o foco aí. Enfim, vamos seguindo aqui agora e tem mais coisas, e vai piorar, tá? E vai piorar. Vamos lá. A gente comentou com vocês, né, que acho que foi na segunda-feira, que teve lá uma reunião de videoconferência da CBF com o Rui Costa que estava representando o São Paulo nessa reunião. A CBF até agora não divulgou o áudio do VAR de forma pública para todo mundo escutar, como a gente está acostumado a ver a CBF divulgar. Só que na segunda-feira, o Rui Costa, que estava representando o São Paulo nessa reunião, ele escutou o áudio nessa reunião. Tá? Não foi divulgado, mas ele escutou nessa reunião. Aí, o Thiago Fernandes, do Portal Gol, olha o que ele traz aqui. De acordo com o que o Rui Costa repassou para a diretoria do São Paulo, o responsável pelo VAR, o Hilbert Estevão da Silva, sugeriu que o Ramon Abate Abel fosse ao equipamento de vídeo para conferir o possível pênalti para o São Paulo, no lance em que o tapa foi derrubado na grande área. O árbitro do campo, que é o Ramon Abate Abel, contudo, optou por manter a decisão de campo, alegando que o defensor do Palmeiras, o Alan, teria escorregado no gramado. Tá? Então, a informação que o Thiago Fernandes trouxe, que o Rui Costa, né, escutou o áudio e ele passou para a diretoria do São Paulo, né, para os outros membros da diretoria, que o Hilbert Estevão, que estava no VAR, chamou, possível pênalti para o São Paulo, vem revisar aqui. E o Bonitão simplesmente se recusou a ir e manteve a decisão do campo, que foi não marcar nada. Entendeu? O que talvez seja mais escandaloso ainda, né? Porque quando o tapa é derrubado, ele fica um tempão lá no chão, né? Então, tipo assim, tinha todo o tempo do mundo, né, cara? O tapa ficou um tempão lá no chão. Acho que até esperando também, né, por VAR chamar o árbitro ir até o monitor. Isso acontece muito hoje em dia, né? E então, né, segundo essa informação do Thiago Fernandes, o Hilbert Estevão da Silva chamou. Ele falou, possível pedido para São Paulo, vem no monitor revisar. E o Bonitão simplesmente se recusou a ir pro vídeo olhar o lance. Porque tem muitos lances, né, que o árbitro toma decisão no campo, não marca nada. Aí o VAR chama, aí o cara vai pro monitor, né? Ele vê o lance, só que tem muitas decisões que o árbitro muda a opinião dele vendo o vídeo e tem muitos árbitros que tomam a decisão de manter, Eu mantive a decisão no campo, o cara vai pro VAR e mesmo vendo as imagens do VAR, ele mantém a decisão que ele tomou no gramado, né? E tipo assim, o Ramon Abate Abel, meu irmão, ele nem foi, cara, olhar o monitor. Não foi que ele foi ver o monitor, daí depois voltou e manteve a marcação, que seria mais escandaloso ainda, né? Porque em qualquer imagem que você for olhar, foi pênalti, né? Então tá aí a informação que o Thiago Fernandes trouxe aqui. O árbitro, o árbitro que tava, o Hilbert Estevão da Silva, né, que estava no VAR, chamou o Ramon Abate Abel, ele se recusou aí. Né? Ele se recusou aí. E é isso que a gente quer ver, né? O que ele falou, né, pro Hilbert Estevão? Não vou não, porque a decisão é essa, acabou. A gente tem que escutar, né? Só que até agora, apenas o Rui Costa escutou o áudio. Ninguém mais tem o áudio aí, né? E é complicado, né, cara? Simplesmente uma vergonha. É o que eu falo pra vocês. Toda hora que sai uma notícia nova, as coisas pioram. Entendeu? Sempre que sai uma notícia nova, um bastou, as coisas pioram. Como esse caso aqui. Né? E deixa ainda, né? Eu não tô aqui para acusar ninguém, quem sou eu para acusar? Eu nem tenho prova de nada, mas é no mínimo suspeito, né? Um negócio tão escandaloso. O Ramon Abate Abel estava muito bem posicionado na frente do lance, o lance era limpo, não tinha ninguém na frente dele atrapalhando nada, ele estava vendo a imagem limpa na frente dele. O cara do VAR, irmão, chama o cara para ir no monitor e o cara se recusa a ir. No mínimo suspeito, né? No mínimo suspeito aí o que aconteceu no Morumbi. Simplesmente lamentável, né, essa situação, né? Cada notícia que sai, a situação só vai piorando. Complicado, né, rapaz? Complicado demais essa situação aí, irmão. Só vai piorando, irmão. Só vai piorando. Sobre o áudio agora em específico. Gabriel Sá. O São Paulo enviou um ofício à CBF solicitando a divulgação do áudio do VAR. A CBF retornou afirmando que está buscando uma autorização da FIFA para a liberação deste áudio.
Segundo a confederação, é necessária a autorização da entidade máxima do futebol, pois o VAR não recomendou a revisão da decisão do juiz em campo, né? Aí já está aí no ponto contrário, né? O VAR não recomendou a revisão. A informação do Thiago Fernandes, né, que o VAR sim chamou, né, o Ramon Bachabel para ir para o VAR e ele não foi, né? Então, tipo assim, o São Paulo quer o auge e a CBF falou, ó, eu tenho que pedir autorização para a FIFA para poder liberar o auge, né? Só que hoje é quarta-feira, o jogo foi domingo. Quem sabe daqui umas 2 semanas, né, daqui uns 15 dias, daqui um mês, eles divulgam esse áudio aí de forma pública, para todo mundo poder escutar o que aconteceu, o que falaram, né? E se realmente, né, o Wilbert Estevam da Silva chamou o Ramon Bachabel ou não. Porque agora eu tô curioso para saber isso, né? Porque um fala que não, um fala que não chamou, outro fala que chamou, né? Então fica essa questão aí. E a última notícia que saiu foi essa aí do Thiago Fernandes, né? De que o Rui Costa passou para a diretoria do São Paulo, né? Que o Wilbert Estevam sim sugeriu e chamou o Ramon Bachabel para ir pro VAR e ele se recusou aí. Entendeu? Então, tipo assim, muito triste e muito suspeito, tá? A palavra é essa. É suspeito. Tem que investigar, irmão. Tem que ir até a casa do chapéu, se preciso, para descobrir tudo que aconteceu nesse jogo. Verdade é essa. Meu querido, se inscreve no canal, deixa o like, valeu, tamo junto e saudações tricolores.